Parecia uma causa perdida. Cuba estava há anos sob a ditadura de Fulgêncio Batista e a esperança de mudança já tinha sido esmagada uma vez, em 1953, no ataque fracassado ao quartel Moncada. Entre os poucos sobreviventes da investida estavam Raul Castro e o seu irmão, um advogado de apenas 26 anos que poderia ter seguido uma carreira promissora, mas escolheu arriscar a vida pela revolução. Seu nome era Fidel. Diante dos juízes, tratado como um fracassado após essa primeira tentativa de revolução, ele disse: "A história me absolverá." Mal sabia que a história, ou pelo menos quem a conta, faria muito mais que absolvê-lo. O transformou no líder de Cuba, em lenda, mito vivo. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. Em 1959, a segunda tentativa de revolução saiu vitoriosa. E Fidel foi aclamado como herói. Virou, junto com seu parceiro de revolução, Che Guevara, cuja face oculta eu já revelei, um ícone, referência mundial de resistência. Estampou revistas, murais, prédios. Para o mundo, Cuba tinha encontrado seu salvador, El Comandante. E assim que é lembrado por líderes do Brasil e do mundo. Hoje de manhã, depois da notícia da morte de Fidel, os primeiros a reagir foram os aliados de Cuba na América Latina. Встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. Просто это был, глыба, понимаете? Это был глыба, это человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америке, думал о всех людях на планете, на Земле. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. I am not communist at all, but I will never be against any rhyme. Well, may I ask you, sir, why is it when you have that attitude, which you obviously believe very strongly, why with that attitude have there been so many executions across Cuba without open free trials? Well, not so many. Além deste episódio gratuito que você vai assistir agora, a Brasil Paralelo ainda tem conteúdos exclusivos para assinantes. Um mar de produções, todas com o mesmo propósito: fortalecer e resgatar os valores que sustentam nossa cultura. Clique no link na descrição e conheça tudo o que te aguarda. Fidel Castro, herói consagrado como ícone do comunismo e que afirmou, sem rodeios, não ser comunista nem concordar com o comunismo. Em 1959, recém-vitorioso da Revolução em Havana, ele declarou: I am not communism. I am not agree with communism. And when we took the power, which were our system, repressed to everybody, free ideas, free religion belief, and all those rights, those human rights, not communists at all. There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Mas ele logo mudaria de lado. Quando o novo governo passou a nacionalizar propriedades de empresas dos Estados Unidos, vieram as sanções e o isolamento. Foi aí que Moscou, vendo Cuba isolada, percebeu a oportunidade perfeita. Um aliado estrategicamente ao lado do maior inimigo.
A proposta foi simples e tentadora: apoio econômico e militar. Foi o suficiente para Fidel abandonar as próprias palavras e vestir sem constrangimento a fantasia marxista-leninista. Apenas uma fantasia, porque o discurso era revolucionário. Mas Fidel manteve privilégios e hábitos que fariam inveja a qualquer magnata capitalista. Digo hábitos porque Fidel já era muito habituado à riqueza desde antes de tomar o poder, por mais que se apresentasse como um homem do povo. Nascido de um caso extraconjugal entre um poderoso latifundiário espanhol e sua cozinheira, Fidel herdou do pai o sobrenome e uma vida sem privações. Cresceu em campos férteis, estudou em colégios jesuítas de elite e formou-se em Direito na prestigiosa Universidade de Havana. Ainda assim, construiu a imagem de filho do povo e voz dos pobres, que manteria até a tomada do poder, quando isso se tornaria ainda menos verdadeiro. Enquanto era exaltado como líder marxista, Fidel ostentava iates, vários Mercedes, mansões, uma ilha com restaurante flutuante e até um aquário de golfinhos. A barba era mantida sempre impecável, com um barbeiro exclusivo, e Fidel assistia a seus filmes preferidos em um cinema privado. Boa parte dessa ostentação de Fidel só veio a público depois que seu ex-guarda-costas, Juan Reinaldo Sanches, que o acompanhou por 17 anos, rompeu o silêncio. E em seu livro A Vida Secreta de Fidel, Juan revela que, abre aspas, ao contrário do que dizem, Fidel nunca renunciou às comodidades capitalistas ou escolheu viver na austeridade. Seu estilo de vida é de um capitalista sem nenhum tipo de limite. Fecha aspas. Sua fortuna chegou a figurar em rankings internacionais ao lado de sultões e ditadores, estimada em até 900 milhões de dólares. Nada mal para um líder que dizia combater os excessos do capitalismo. Um dos próprios guerrilheiros da Revolução confirmou que Fidel não era mesmo comunista, e sim um ególatra perverso. Segundo Uber Matos, os verdadeiros marxistas eram Raul e Che. Fidel teria apenas aderido à ideologia ao perceber que o comunismo era um meio eficaz de concentrar poder e eliminar quem discordasse dele. Abre aspas. O irmão dele, Raul, e Che, que eram marxistas. Fidel cedeu à influência deles porque percebeu que o comunismo era um bom meio de controlar o poder de Cuba e eliminar adversários. Fecha aspas. E já que falamos em Che, vale dizer que a discordância entre os dois não foi apenas teórica. Um militar boliviano que participou da captura de Che afirmou que Fidel o enviou à Bolívia porque queria se livrar dele, já que Guevara acabou se tornando um incômodo político. A missão terminou com sua captura e execução em 1967. Mas voltando ao início dos anos 60, Fidel saía de sua mansão, se locomovendo em suas Mercedes e ia discursar por horas, exaltando o sacrifício e a resistência. O povo ouvia os longos discursos. Alguns chegavam às 7 horas, em silêncio, interrompido apenas pelo som das barrigas roncando, porque a fome, ao contrário do prometido, só aumentava sob o regime de Fidel. Fidel assumiu dizendo que acabaria com a desigualdade, que devolveria dignidade ao povo e que ninguém passaria necessidade numa Cuba revolucionária. E entregou o extremo oposto ao eliminar a economia privada, concentrar todas as decisões nas mãos do Estado e sufocar a produção. Com as expropriações forçadas
perseguição a produtores, comerciantes e empresários e controle rígido de preços, o país passou rapidamente a produzir menos alimentos do que consumir. A escassez foi criada pelo próprio modelo imposto pelo regime. E para esconder o fracasso dessas políticas, o governo criou, nos anos 60, o sistema de racionamento, apresentado como uma medida igualitária. De fato, o sistema de racionamento funcionaria para aumentar a igualdade. Todos seriam iguais, porque todos receberiam pouco. Quer dizer, todos, exceto Fidel e sua patota de poderosos. Além da falta de alimentos, os cubanos também tiveram de aprender a conviver com a falta de energia, até hoje. O sistema elétrico do país vem se deteriorando há cerca de 35 anos, sem investimentos relevantes nem manutenção adequada desde o fim da União Soviética. A situação piorou drasticamente no segundo semestre de 2024, quando a rede entrou em colapso após a falha da usina termoelétrica Antônio Guiteras, em outubro. Desde então, o país passou por 5 apagões em menos de um ano. Ontem à noite, lá para as 8 da noite, a luz acabou. Eu tive que comer farinha de milho seca. A principal dieta de um cubano é arroz. E o quilo está custando 400 pesos. Ou seja, se a gente converter em dólares, vai dar $2 e pouco. Mas um cubano não chega a 50 centavos de dólar por dia de salário. Um profissional não ganha 50 centavos de dólar por dia. Eu me levantei às 3h45 da manhã para sair para a rua e vir trabalhar aqui e não tinha café da manhã porque não tinha um único pão. Enquanto a população fazia, e ainda faz, fila no escuro para tentar comprar o mínimo, Fidel decidiu, em certo momento, que a prioridade era garantir leite para o seu sorvete favorito. Fidel tinha uma obsessão por laticínios. Essa obsessão chegou a criar quase um incidente diplomático, quando o comandante exigiu que um embaixador francês admitisse que o queijo cubano era melhor que o camembert. Uma exigência que terminou em um sonoro e indignado nunca. Essa paixão de Fidel era tão conhecida que a CIA chegou a planejar um atentado usando um milkshake. Como vimos, faltou de quase tudo em Cuba, de alimentos à energia. Mas quando começou a faltar leite, Fidel não pôde aceitar. Mobilizou o Estado para criar uma indústria de laticínios do zero. Promoveu uma super vaca que foi tão idolatrada em Cuba que estampou selos e mandou erguer em plena crise a maior sorveteria do mundo em Havana. A sorveteria Copélia sobrevive até hoje, como monumento a uma revolução que pregou sacrifício ao povo e conforto ao líder. Mas, deixando o sorvete de Fidel de lado e voltando à fome da população, com prateleiras vazias e um sistema criado para corrigir problemas que o próprio regime produziu, veio a crise migratória em Cuba. Famílias inteiras deixando a ilha em busca de sobrevivência. O problema persiste até hoje. Uma pesquisa de 2023 da organização Cubadata revelou que mais de 40% das pessoas simplesmente pulam refeições inteiras porque não têm o que comer. Atualmente, 89% vivem em extrema pobreza. E já que falamos em promessas quebradas, assim que Fidel ascendeu ao poder, em janeiro de 1959, ele prometeu libertar o povo cubano da corrupção, da repressão e da desigualdade social.
we will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. That president who ought to be elected for the people of Cuba in free election, the most short time possible after the finishing the revolution. Muitos cubanos acreditaram. Agora que deram fim ao regime corrupto de Batista, em breve, Cuba voltaria a ser uma democracia. Mas a promessa caiu. O que Fidel entregou foram execuções, expropriações, censura e alinhamento total à União Soviética. Desde o início, o comandante impôs mecanismos de controle típicos de regimes totalitários. Um partido único, a ausência de eleições livres e censura pesada, com a mídia controlada pelo Estado e jornalistas independentes sofrendo assédio, prisões e confisco de equipamentos. Em 1965, foi oficializada a criação do PCC, o Partido Comunista de Cuba, como única força política, abolindo qualquer alternativa democrática. Desde 1959, Cuba jamais realizou eleições presidenciais multipartidárias. Os processos eleitorais eram altamente controlados pelo Estado, sem observadores independentes. O nível de repressão à imprensa em Cuba se tornou tão grave que levou o Sindicato dos Jornalistas de Portugal a fazer um apelo público a Fidel pela libertação de jornalistas presos, expondo dados do Comitê para a Proteção de Jornalistas que mostram que Cuba figura entre os países que mais encarceram profissionais da imprensa no mundo, atrás apenas da China. E você já ouviu falar no crime de propaganda inimiga? Em Cuba, este é um crime muito cometido. Opositores do regime são frequentemente acusados de crimes vagos, como este de propaganda inimiga e desordem pública, o que leva a detenções arbitrárias. Um exemplo foi o do jornalista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a vários anos de prisão por compartilhar um vídeo e panfletos pró-democracia, sob a acusação de propaganda inimiga. Raul Rivero, outro jornalista e poeta, não foi preso por conspirar, nem por pegar em armas, mas sim por escrever. Seu crime foi descrever em crônicas o que o regime de Fidel preferia esconder: dissidentes perseguidos, prostitutas, médicos que viraram taxistas, gente comum tentando sobreviver em um país sem futuro. Os textos, obviamente, nunca foram publicados em Cuba, mas foram enviados clandestinamente para Miami, onde foram inicialmente lançados em uma edição improvisada por uma ONG cubana dedicada ao apoio e à proteção de jornalistas e escritores independentes de Cuba. Graças a esse contrabando literário, hoje podemos ler provas de contato. As crônicas de Raul ficam no limite entre reportagem e literatura, um jornalismo de ficção, como ele próprio definia. São relatos reais, mas que soam absurdos sobre a vida em Cuba depois da queda da União Soviética. Um país mergulhado em penúria, lidando com falta de comida, de energia, de trabalho, um sistema de saúde sucateado e uma criminalidade que, segundo ele, só não existia por falta de estatísticas. Em um dos relatos mais brutais, um preso ensina como enganar o estômago vazio. Abre aspas. Me ensinaram um meio quase eficaz de mitigar a fome sem comer. Joga-se água no chão e deita-se de bruços para que o frio
anestesie o estômago. O sono vem em seguida. Fecha aspas. Em 1991, Raul foi um dos intelectuais que enviaram ao governo cubano uma carta pedindo reformas democráticas. A partir daí, passou a ser perseguido. Em 2003, uma onda de prisões políticas condenou 75 dissidentes. Rivero recebeu 20 anos de prisão, acusado de colaborar com os Estados Unidos. A repressão provocou reação internacional. Espanha e União Europeia impuseram sanções à ilha. Anos depois, alegando problemas de saúde, o governo libertou Rivero e outros presos políticos, pouco após a reaproximação diplomática com a Espanha. Rivero se exilou na Espanha em seus últimos anos de vida e declarou que gostaria de voltar para casa e contar a história da queda do regime cubano, assim que o presidente Fidel Castro deixar o poder. Mas Fidel nunca deixou o poder, até o dia de sua morte. Embora a perseguição a jornalistas em Cuba tenha sido severa, ainda não chega perto da brutalidade com que o regime de Fidel perseguiu homossexuais nas décadas de 1960 e 1970, algo que foi reconhecido pelo próprio Castro. O regime castrista acreditava que o socialismo teria a cura gay, já que a homossexualidade seria uma perversão burguesa, influência do capitalismo. Assim, homossexuais foram presos e enviados para campos de trabalho forçado, que os recebiam com uma placa que dizia, abre aspas, o trabalho os fará homens, fecha aspas. Algo que lembra o tema de Auschwitz, que pregava o trabalho vos libertará. Além dos trabalhos forçados, muitos foram afastados de seus cargos públicos e tratados como inimigos sociais. Até intelectuais e artistas renomados sofreram humilhações públicas. E só décadas depois, algumas dessas políticas começaram a ser abandonadas. Em 1971, homossexuais foram proibidos de trabalhar em cargos públicos ligados à juventude. Até 1979, a homossexualidade ainda era crime em Cuba. E até 1997, um beijo entre pessoas do mesmo sexo em público podia levar à prisão. Empresários, artistas, arquitetos e músicos cubanos começaram a deixar o país porque não havia mais espaço para a liberdade criativa, iniciativa individual ou pensamento independente. Além da homossexualidade, o rock também virou inimigo por ser supostamente símbolo do imperialismo americano. Até os Beatles foram banidos da ilha e seus discos confiscados. Mas, em 2000, Fidel chegou a erguer uma estátua em Havana para John Lennon. Jovens com cabelo comprido eram presos, bandas dissolvidas, músicos perseguidos. Ouvir rádio estrangeira era viver perigosamente. Até artistas que apoiavam a revolução sofreriam censura se fugissem do padrão oficial. Osvaldo Farrés, um dos maiores compositores românticos de Cuba e autor do bolero mundialmente famoso Quizás, 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 deixou a ilha em 1962 e nunca mais pôde voltar. Quizás, quizás, quizás. Tú me acostumbraste. Outro caso foi o de Frank Domingues, pianista e compositor, conhecido por Tu Me Acostumbraste, música que foi gravada por nomes como Caetano Veloso e Emílio Santiago.
ele também acabou vivendo fora de Cuba, no México. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. E até Célia Cruz, simplesmente a cantora cubana mais famosa de todos os tempos, conhecida como a Rainha da Salsa, saiu do país logo após Che e Fidel tomarem o poder e foi impedida de retornar. Célia transformou a revolta e a saudade em músicas de exílio, como Quando Salí de Cuba, em que canta: Quando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Quando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. O governo passou a controlar o que podia ou não ser cantado. Hippies e roqueiros viraram alvo de perseguição, vistos como ameaça moral e política. Até Silvio Rodrigues, que depois se tornaria o cantor mais famoso da Revolução, foi demitido da rádio estatal nos anos 60 apenas por dizer que gostava dos Beatles. Para continuar no país, precisou abandonar o rock e se limitar a músicas consideradas seguras pelo regime. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Todas as pessoas consideradas imorais poderiam ser enviadas a campos de trabalho forçado. Homossexuais, religiosos, artistas, jovens que não se encaixavam no modelo imposto, até pessoas diagnosticadas com HIV. Por trás disso estava a ideia do homem novo, defendida com entusiasmo por Che Guevara, que falamos mais no episódio sobre sua face oculta, disponível na plataforma da Brasil Paralelo. Por uma triste ironia, muitos artistas fora de Cuba continuaram a admirar Fidel e Che como símbolos de liberdade, enquanto o regime que eles construíram acabava com ela. Os defensores do regime, muitos contra a pena de morte, curiosamente também ignoram ou relativizam as famosas execuções de Fidel. Não existe um número oficial confiável de quantas pessoas foram executadas pelo regime de Fidel Castro, até porque os registros foram destruídos, ocultados ou manipulados ao longo dos anos. O que resta são estimativas feitas por historiadores e projetos independentes de direitos humanos. E mesmo as mais conservadoras falam em milhares de fuzilamentos. Além desses dados, há também a admissão do próprio Fidel, que desde o início, quando perguntaram por que tantas execuções, ele não as negou e apenas disse: Well, not so many. How many? I don't know exactly about 2 or 3 dozen of criminals, because I think that just is the first thing necessary for the happiness of the country. Segundo o projeto Cuba Archive, de Maria Verlau, ao menos 3.000 pessoas foram executadas por fuzilamento desde 1959, dentro de um total que ultrapassa 9.000 mortes políticas, incluindo assassinatos extrajudiciais e mortes em prisões. Outras estimativas, como as do pesquisador Armando Lago, apontam números ainda maiores, cerca de 5.700 fuzilamentos, concentrados sobretudo nos primeiros anos da Revolução. O cenário mais brutal foi os dos anos 1960, quando o chamado paredão, o muro de fuzilamento, virou instrumento cotidiano de justiça revolucionária. Bastava ser rotulado de contra-revolucionário para ser fuzilado. Fica difícil entender
como um líder sanguinário se tornou um herói tão carismático aos olhos do mundo. Mas há uma explicação para isso. Parece absurdo, mas grande parte desta imagem foi construída graças ao jornal The New York Times. Em 1957, quando Fidel liderava só um grupo pequeno e mal armado, e muita gente achava que ele já estava morto, o jornalista Herbert Matthews publicou reportagens que, praticamente, criaram o mito do revolucionário. Ele inflou os números, inventou uma força militar que não existia e pintou Fidel como um democrata idealista, até anticomunista, como ele mesmo se apresentou em entrevistas. Essas matérias empolgaram a população e chamaram a atenção do mundo, que começou a apoiar Fidel. Anos depois, o próprio admitiu: sem aquela ajuda da imprensa, a revolução talvez nem tivesse vencido. Matthews ganhou uma medalha chamada Missão de Imprensa da Sierra Maestra, entregue pelo próprio Fidel como agradecimento. Até hoje, a foto do jornalista está pendurada na parede do Hotel Sevilha. O papel da imprensa para a manutenção do mito cubano permaneceu ao longo das décadas seguintes, inclusive aqui no Brasil. Em 2013, o portal G1 fez uma publicação destacando os benefícios à saúde causados pela fome na Ilha Caribenha. Segundo o site que pertence às organizações Globo, abre aspas, crise em Cuba pode ter diminuído diabetes e doenças do coração. População teria perdido peso ao comer menos e andar mais a pé. Dados cubanos corroboram necessidade de hábitos mais saudáveis. Fecha aspas. Um canal que ligava Fidel Castro ao Brasil eram as novelas. Nos anos 90, a Felicidade, da TV Globo, passou na TV cubana. A personagem da atriz Monique Cury na novela se chamava Lídia. Então era um sucesso estrondoso a novela. A gente andava na rua, a gente parava Cuba. Monique estava num grupo de artistas brasileiros que visitou a ilha em 94, com direito a uma entrevista no canal oficial de televisão. Chegou no final da entrevista, eu, Monique, cara de pau, cheguei lá e falei: nós queríamos muito conhecer Fidel. Muito conhecer-lo, Fidel. Fidel, a gente quer te conhecer. Quando abre a porta do elevador, está aquela figura que a gente já conhece desde os primórdios, chapeuzinho verde, roupinha verde, um homem enorme, acho que 1,90 m de homem, e sai do elevador falando: onde está Lídia? Onde está Lídia? Onde... Que era a sua personagem. Era eu. Fidel Castro me chamando, comecei a chorar. Mas os mitos mais divulgados sobre Cuba são sobre seus sistemas de saúde e de educação, frequentemente apresentados como modelos para o mundo. No entanto, o 4º episódio da série História do Comunismo, disponível na plataforma para membros da Brasil Paralelo, desmente essa narrativa, mostrando como esses sistemas funcionam por trás da propaganda. Uma realidade que turistas e delegações oficiais raramente veem. Enquanto hospitais exclusivos para a elite do partido e estrangeiros que pagam em moeda forte dispõem de equipamentos funcionais, o sistema público destinado ao cidadão comum colapsou. Claro que sim, é muito bom que as escolas sejam gratuitas, que você não tenha que pagar nada para estudar, até para fazer medicina. Mas agora mesmo você estuda medicina e não há medicamentos. Faltam antibióticos básicos, aspirinas e até saneamento nos leitos. Pacientes muitas vezes precisam levar seus próprios lençóis e comida para o hospital. Houve um período em que a saúde pública e a educação foram um incentivo, pode-se dizer. Mas isso passou, agora não temos educação. Na saúde pública, nos hospitais, há bons profissionais, mas não há recursos.
Eu não sei se você consegue ver uma cicatriz que eu tenho aqui. Isso foi de um acidente que eu sofri. E eu tive que retirar 50 centímetros do intestino delgado e tiraram 48% do meu fígado. Eles tiveram que refazer toda a base do meu fígado e 2 artérias. E não havia sangue no hospital, não havia antibióticos, não havia analgésicos. E se na saúde não há medicamentos, na educação não há pensamento crítico? Em Cuba, a sala de aula não é um espaço de aprendizado, mas de doutrinação. Desde a infância, as crianças são integradas aos pioneiros, jurando ser como Che. E o currículo é desenhado para reescrever a história e legitimar a perpetuação do poder castrista. O acesso à universidade é condicionado à integração revolucionária. Ou seja, o futuro profissional de um jovem depende de sua submissão ideológica. Ioane, quando você chegou no Brasil, na Bahia, um dos cartazes que protestavam contra a sua visita dizia mais ou menos o seguinte: há milhões de crianças famintas no mundo, nenhuma em Cuba. Sí, una de las consignas que me esperaba en Brasil cuando llegué, y también la conozco desde Cuba, es esa de que ningún niño cubano muere de hambre, ¿no? Eso en teoría es verdad, aunque podría decir que no están todo lo bien alimentados que deberían estar los niños cubanos, o sea, los niños en general, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse no es si mueren de hambre o no, sino cómo es posible que se alimenten. En un país que vivimos bajo una dualidad monetaria, donde el salario real apenas alcanza para sobrevivir alimentariamente 2 semanas con una alimentación muy básica, muy poco variada. Are you a communist? Well, wait for the history. The history will say what we are. Fidel foi marcado por grandes números. Além de sua fortuna, que foi parar na Forbes, ele mesmo foi parar no Guinness Book. E 2 vezes. Uma com o discurso mais longo já feito na ONU. E a outra como o líder que mais sofreu tentativas de assassinato na história moderna. De acordo com o regime cubano, teriam sido aproximadamente 638 tentativas, o que gerou até o documentário de nome 638 Formas de Matar Castro. Documentos oficiais norte-americanos não validam o número apresentado, mas corroboram parte das ocorrências. As tentativas teriam incluído charutos envenenados ou explosivos, canetas com dardos tóxicos, conchas marinhas recheadas de explosivos para áreas de mergulho, fungos para contaminar roupas, escovas de dentes envenenadas e até a ideia de usar uma amante como agente infiltrada. Além da tentativa com um milkshake de chocolate de que já falamos antes. Vencendo tantas tentativas de assassinato, Fidel acabou morrendo de forma comum. Em 25 de novembro de 2016, aos 90 anos, sua morte foi anunciada por Raul Castro como resultado de causas naturais, sem qualquer detalhe adicional. Desde 2006, Fidel já estava debilitado após cirurgias intestinais. Fidel deixou o mundo com a imagem de líder que enfrentou o consumismo da burguesia, mas construiu uma fortuna pessoal milionária. Derrubou uma ditadura para se tornar exatamente aquilo que dizia combater. Prometeu democracia, permaneceu no poder por quase meio século e jamais convocou eleições livres. Darnos por vencidos, renunciar a la revolución, renunciar al socialismo, rendirnos. Ainda assim, continua sendo defendido e admirado por artistas que fecham os olhos para a repressão à arte, por jornalistas que relativizam a censura, por ativistas que condenam a homofobia, mas minimizam a perseguição a homossexuais, que se dizem contra a pena de morte,
mais tratam suas execuções como detalhe. Que defendem o comunismo, mas fingem não ver a ostentação de Fidel. Por isso, se você acredita que mais pessoas precisam conhecer a face oculta, não tão oculta, mas muito ignorada do comandante, faça sua parte. Ajude a Brasil Paralelo a continuar nessa missão, resgatando o conteúdo e colocando a busca pela verdade em primeiro lugar. Cada pesquisa, cada episódio, documentário, filme ou investigação como esta que você vê gratuitamente só existe graças aos membros assinantes. A Brasil Paralelo é independente e precisa de apoio para seguir com essa produção, já que nunca receberá um único real de dinheiro público. Assine hoje mesmo e descubra um mar de conteúdo à sua espera. Conteúdo que coloca os bons valores em primeiro lugar. Espero você no aplicativo de membros exclusivo que a BP possui. Clique no link na descrição agora mesmo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.